Boa tarde, sétimo ano. Aqui, vou te falar uma coisa. Eu tenho olhado as visualizações lá das videoaulas, estão muito baixas. Então, no automático, eu sei que você não está assistindo, ok? Eu não identifico quem, mas eu sei que a maioria não. Então, fiquem atentos, moçada. Depois é tarde, tá? Para pôr isso tudo em dia não é fácil, não. Bom, vamos lá, né? Página 15, o LA, que eu pedi para vocês. Tem a representação aqui, né? Observa a imagem a seguir os números que indicam o tamanho de alguns animais marinhos. Então, tem alguns, e ele começa a te fazer algumas perguntas. Na letra A, quais desses números são inteiros? Os números inteiros são o 7, o 8 e o 12, certo? Escreva os demais números na forma de fração. Eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei, né? Acho que não. Só um minuto. Não, a número 1 eu não coloquei na folha. Mas a gente pode fazer, né? Os demais números que aparecem aí são o 18,8, o 12,27, o 9,8 e o 6,5. Ele só quer que você escreva na forma de fração, não te pediu para simplificar. Então, o 18,8 é 18 inteiros mais 8 décimos, né? 18 inteiros mais 8 décimos, correto? Então, para fazer isso, eu posso ir direto. Eu posso escrever o número sem a vírgula, 188 sobre 10, correto? Por que que eu posso fazer isso? Se eu tirar o MMC aqui, ó, 10 e 1 é 10. 10 dividido por 1, 10. E 10 vezes 18 são 180. 10 dividido por 10 é 1 e vezes 8, 8. Somando a parte de cima, 180 com 8, vai dar 188 sobre 10, que é o mesmo resultado. O importante é que você entenda o porquê. 12,27. Lendo corretamente, é 12 inteiros e 27 centésimos. A indicação da fração decimal centésimo é sobre 100. Escrevo o número sem a vírgula. Tudo bem? Então, 1227 sobre 100. O próximo valor que apareceu, 9, opa, ia colocar 9 oitavos. 9,8 é 9 inteiros com 8 décimos. Então, você já sabe que embaixo é 10. Ou seja, uma casa decimal, 10. Duas casas decimais, 100. E escrevo o número sem a vírgula. No próximo, deixa eu ver se tem mais algum, 6,5. 6,5, 6 inteiros e 5 décimos. Se são décimos, sobre 10. E escrevo o número sem a vírgula. Ou você pode efetuar, o que eu duvido muito, né? A questão 2, eu transcrevi para cá por causa do espaço, mais uma vez. O que que acontece? Lá na página 15, ele pede que você faça o seguinte: represente os números racionais com duas frações diferentes. Então, tem que ser frações equivalentes. 5,5 é 55 sobre 10, correto? Para eu achar outra equivalente, ou eu posso multiplicar, ou eu posso dividir os dois termos por um único valor. Nesse caso, eu vou preferir dividir por 5. 55 dividido por 5 são 11, e 10 dividido por 5, 2. Eu escrevi 5 inteiros e 5 décimos com duas frações diferentes. Tem mais possibilidades? Sim, tem infinitas possibilidades, porque eu poderia multiplicar, né, por 3, por 5, por 7, por 1 milhão, e assim vai. Menos 36 centésimos, menos 36 sobre 100. Outra forma, outra fração, ou você multiplica ou você divide.
eu prefiro sempre optar pela fração mais simples. E eu obtenho dividindo. 36 dividido por 2 vai dar menos 18. 100 dividido por 2, 50. Se eu quisesse continuar dividindo aqui, daria para dividir por 2 de novo. Letra C. 15. Ô, professora, como escrever isso? Tem jeito, porque todo número natural é racional. Por exemplo, 15 sobre 1. Outro exemplo, 15 vezes 2, 30. 1 vezes 2, 2. 30 dividido por 2 também são 15. Outra forma seria 15 vezes 3, 45. E 1 vezes 3, 3. Então, são infinitas frações que podem representar o número 15. 2 inteiros e 2 décimos, 22 décimos. Na forma simplificada, dividindo por 2 ambos, 22 por 2, 11, e 10 por 2 são 5. Tem mais possibilidade? Tem. Aqui não dá para dividir, mas eu posso multiplicar por 2, por 3, por 4, da forma que você achar melhor. A página 27 do LD, que também foi atividades que eu pedi ontem, e eu espero do fundo do coração que vocês estejam fazendo, porque não é uma matéria para se deixar acumular, né? Nenhuma é, mas tem algumas que você consegue compreender melhor. Na página 27, ele te deu um texto, né? Tá aqui. Leia parte da reportagem sobre uma onda de frio que atingiu a Europa. Ele fala das várias temperaturas, das datas em que ocorreram, né? Eu não vou ficar lendo para vocês, porque você tem seu texto aí. Eu marquei as temperaturas, porque eu já sei que ele vai me fazer perguntas sobre temperaturas, certo? Então, ele fala na letra A, no termômetro indica as localizações aproximadas das temperaturas citadas no texto. Não é para você arredondar, não, é porque quando eu faço aproximação, nunca fica exato. O que eu fiz? Eu coloquei a reta aqui para representar o termômetro, tá certo? Para localizar, ele já tinha colocado o 10, o 0, o menos 10, o menos 20, o menos 30, o menos 40. E dividido os espaços aí para vocês. Pode perceber que a contagem é de 10 em 10 e que entre um valor e outro dividiu-se em outras 10 partes, tá certo? Então, o primeiro valor, menos 29,9. Menos 29,9 é maior do que o menos 30. Então, tá entre o menos 20 e o menos 30. Menos 20, menos 21, menos 22, menos 23, menos 20, não é assim? Até chegar no menos 30. Como eu quero 29,9, eu vou ter que contar 9 espaços. Não é tracinho, tá? É espaço. Então, ó, 1, 2, 3, vai ficar difícil de eu te mostrar. Então, o menos 29,9 estará bem próximo no último ponto antes do menos 30. Menos 29,9. Depois, o próximo valor, menos 41,8. Eu parei aqui, né, de propósito, que o menos 41,8. Então, aqui, ó, menos 40, menos 41. Aqui seria menos 42. O menos 41,8 estará bem próximo do menos 42. Então, eu vou colocar aproximadamente, que eu não vou dividir isso aqui de novo em 10. Então, menos 41,8. O próximo valor, menos 26. Eu não preciso sofrer tanto, né? Menos 20, menos 21, menos 22, menos 23, menos... Não precisa, porque a divisão aqui está no meio. Então, isso aqui é de 10 em 10, então aqui é menos 25. Menos 25, tá aqui a representação que eu quero, menos 25. E por último, tem o menos 26. Se aqui é menos 25, o próximo aqui, marcação, é menos 26 graus Celsius. E o menos 15
o menos 15 está entre o menos 10 e o menos 20, exatamente no meio. Então, aqui, menos 15 graus Celsius, correto? Na página 28, ele te dá uma série de indicações, de informações, como você deve proceder para fazer a representação na reta numérica. Você lê aí, tá, com bastante atenção e marca as coisas que você achar relevante. Ele te dá algumas opções, porque na realidade são várias. Eu vou tentar te explicar da maneira que eu acho mais fácil, tá bom? Então, eu transcrevi os valores para cá, tá? Os valores representados aqui, aqui e aqui, eu coloquei na folha. Ele te explicou e te deu os valores para que você pudesse indicar na reta numérica. O primeiro valor que ele indicou foi menos 2,5. A primeira coisa que você tem que saber é: esse valor vai ficar do lado positivo, correto? Do lado positivo, do zero para cá. E o do valor negativo, tá certo? Menos 2,5 é no negativo. E menos 2,5 estará entre o menos 2 e o menos 3. Como é décimos, foi dividido em 10 partes. Então, a partir do menos 2, você vai contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tá aqui o menos 2,5. Menos 2,5 está entre o menos 2 e o menos 3, correto? Ah, professora, mas não precisava dividir em 10. De fato, porque está na metade, então para que eu vou dividir em 10? Então, você pode facilitar aí. No caso da fração mista, ou do número misto, o que acontece? Eu tenho várias formas de representar a mesma coisa, tá ok? Primeira forma é ir direto. Eu tenho um inteiro, então eu já sei que está entre 1 e o 2. E a parte fracionária é 1/5. O 5 indica que entre 1 e o 2 eu tenho que dividir em 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não é pauzinho não, porque se eu contar isso aqui, vai dar 1, 2, 3, 4. Então, é espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como é 1, a partir do 1 eu vou contar um só. Então, o 1 inteiro e 1/5 está aqui, ó. 1 inteiro e 1/5. Eu indiquei com a seta para visualizar melhor. Você tem outra opção. Você pode dividir 1 por 5, tá certo? Se eu dividir 1 por 5, não dá a parte inteira, ponho o zero, a vírgula, vira décimos. 10 dividido por 5 são 0,2. Então, eu vou lá na reta, vou marcar. Aqui eu contei de 2 em 2, mas você pode contar de 1 em 1, que está aqui embaixo. 0,2, 0,4, 0,6, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Então, como é 1 inteiro mais 0,2, estará aqui, ó, correto? Então, 1 inteiro e 1/5 no mesmo lugar. Ou ainda, você pode contar de 1 em 1, porque aqui é décimos, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu dividi em 10 partes. Como são 2, eu contei 1, 2. E vou marcar aqui 1 inteiro e 1/5. Então, são várias formas de você analisar. Eu gosto mais da forma fracionária. Menos 5/3. Menos 5/3 é uma fração imprópria. Quer dizer que tem parte inteira. Para eu descobrir a parte inteira, eu divido 5 por 3. Ou eu penso direto, quantas vezes o 3 cabe no 5? Cabe uma e sobra 2. Então, a parte inteira é menos 1. Se sobra 2, 2 de quantas? 2 de 3. Ou seja, o resto é o numerador e o divisor é o denominador, correto?
Então, na forma mista, vai ser isso. Aí, bom, continuando, menos 1 e 2/3 estará entre o menos 1 e o menos 2. Como são 2/3, o que eu fiz? Eu dividi o espaço entre menos 1 e menos 2 em 3 partes. 1, 2, 3. Menos 1 vai estar para cá, não é? Não estaria entre o 0 e o menos 1. Então, é 2, eu contei. 1, 2, porque está mais próximo do menos 2. Então, aqui vai ficar a fração menos 5/3, correto? A página 29 tá aqui, correto? Considere os números que a professora escreveu no quadro, 0,6 e 0,7. Quantos números racionais há entre esses dois números? Eu acredito que você já saiba responder. A gente tem 0,6, 0,7. Quantos números racionais existem aqui, ó? Inteiro não tem nenhum, não é isso? Mas racional, por exemplo, 0,61. Está entre os dois. 0,62, 0,624, 0,1249, 0,10.497, né? Então, 0,6.247, tudo estará entre aqui. Então, o que acontece? Ele te pergunta quantos números há entre um e outro. Há infinitos números, correto? Escreva 3 números racionais que estejam entre 0,6 e 0,7. Você pode escrever um dos que eu citei aí. Aqui ele faz uma revisão, certo? Sobre conjunto dos números naturais. Quem são os conjuntos dos números naturais? Os números naturais são aqueles feitos para fazer contagens, que começa do zero, conjunto infinito. Depois, o conjunto dos números inteiros, a gente já conversou quando eu dei a introdução, não é isso? Menos 3, menos 2, nananã. Então, você já tem isso aí em videoaula. Como você representaria o conjunto dos racionais? Para eu escrever os racionais,